Você também teve uma experiência... Foi mal, Betão, te cortei. Não. Eu também nem sei o que eu ia falar. Você cortou na hora certa. Então, beleza. Ficar no vácuo mesmo. Tu teve uma oportunidade, cara, assim, como grandes jogadores de futebol brasileiro tiveram de ir pra um grande time na Europa, né? Ah, bacana. Nesse momento é bacana esse papo. E assim, é até triste, bacana e lamentável. Da Juventus, que você fala, Isso, né? foi 2000, né? Porque depois eu fui pelo Cruzeiro, que eu fui pro Bayer Leverkusen. Então vamos lá, é bem bacana essa situação. Quando os times europeus começaram a se interessar no meu trabalho, começou a se chamar a atenção do diretor, do presidente e tudo. E aí eu lembro bem que veio, a primeira proposta que veio não foi da Juventus. A primeira proposta que veio foi do Barcelona. O Barcelona fez, na época, 12 milhões de dólares. Aí o Edmundo Santos Silva falou, não vou te vender, não posso te vender, você é meu maior ídolo. É aí que eu entro na estrutura do que a gente fala hoje de entendimento, né? Sim. O clube ele vai estar sempre ali. E vai vir outros grandes, ou até melhor, ou igual, ou pior. Talentos igual a você ou melhores. Só que, naquele momento, eu era uma grande referência do Flamengo. É o principal ativo, né? E o Flamengo sempre teve os salários atrasados. Sim. Todo mundo tinha salário atrasado. Eu era um dos jogadores que eu tinha um salário menor. Eu ganhava 20 mil reais. Tinha da base, né? E não era valorizado. Até aí, tudo bem. Só que quando o Barcelona fez a proposta, normalmente, o que o clube faria? Vendia. Porque precisa de uma grana pra pagar e botar um caixa, fazer um... E aí foi um grande problema. Porque eu fui pra Juventus. Quando eu fui pra Juventus, eu não fui vendido. Porque aí perdeu-se um tempo nessa negociação. Eu não tinha empresário. Eu lembro que nessa época tinha a Marlene, que estava fazendo uma assessoria de imprensa. Sim. E aí a Juventus... Marlene Matos, né? Isso, Marlene Matos, que era da Xuxa e tal. E aí, com isso, teve um grande momento. Foi que a Nike veio, que eu era patrocinado da Nike, veio e falou pro meu pai, pra mim, né? Falou, tem a proposta. Eles pagam, eles te pagam a passagem, eles pagam tudo pra você ver realmente de perto. Porque não tinha facilidade de computador, não tinha nada, era fax. Né? Não tinha tanta facilidade. Sim. E aí eu falei pro meu pai, vai lá ver se é verdade, se é mentira. Né? Isso no Barcelona. E aí meu pai pegou, junto com meu irmão, viajou pra lá. Chegou lá, teve o impeachment do presidente. Quando ele chegou na cidade, quando tem impeachment do clube, ele não compra e nem vende ninguém, porque ele precisa de uma assinatura. E foi onde que o empresário teve a ideia. O empresário ele foi esperto. Falou, tem a Juventus. Porque ele é um empresário grande, conhece vários clubes, levou pra Juventus. A Juventus falou, quero pagar 15 milhões de dólares. E aí o Edmundo Santos Silva, na época, como presidente, falou, não vendo. Só que tinha ali, naquele momento, ainda estava se iniciando aquela Lei Pelé, que você podia assinar com 6 meses. Uhum. E aí eu falei, vende, porque daqui a pouco acaba o meu contrato. O contrato faltava isso? 6 meses, Foi aonde que aconteceu. O Flamengo não quis vender de jeito nenhum. Aí fez a proposta para 80 mil, eu ia ganhar muito mais, Eu ia ganhar 5, 6 vezes mais do que isso. Não tinha como. Pra mim ia ser bom. Não. E pra ele ia ser bom. Lógico. Pro Flamengo. E aí não vendeu, não ficou naquela coisa. E aí eu assinei o contrato. E aí veio alguns problemas. Veio o doping, que até hoje a gente não entende por quê, como que surgiu, por que surgiu. Foi no meio da negociação com a Juventus. E aí, beleza. Passou, a Juventus manteve a proposta, manteve o interesse, não venderam, e eles ainda querendo receber a Juventus, querendo pagar, mesmo eu tendo assinado o contrato. E aí foi onde que aconteceu. Eu cheguei lá, né, aí, fui pra Juventus. Mas só voltando um pouquinho, a questão do doping, ela surge no meio dessa negociação, você fica quanto tempo sem jogar? 30 dias, porque aí teve a... Você conseguiu provar que eu era inocente, como é que foi que você conseguiu provar que Provou você era? com o advogado, junto com os médicos do próprio Flamengo. Foi contaminação. Que teve lá uma manipulação errada e teve os compromissos ali dentro e tal. Resumindo, provaram ali que não tinha... Eu emagrecer, né? Eu acho que
Tô meio gordinho hoje, mas na época eu era... Na época as resenhas falavam, cara, o Atiço não é um jogador que precisa tomar Fenoproporex, que é a substância. Fenoproporex. Não serve pra nada, só serve pro cara lá tirar. Não é? Porque ela ajuda você a eliminar muito rápido. Aí o doping coloca, porque um atleta que se dopa pode usar o Fenoproporex pra eliminar a substância dopante de fato. E engraçado que nesse jogo, eu lembro até hoje, nesse jogo, eu falei pro meu pai, tô cansado. Nunca me senti assim, tô me sentindo cansado. Aí ele, vai dormir à tarde. Aí foi acho que contra a Bahia, Copa do Brasil, se eu não me engano. Foi um jogo da Copa do Brasil. E depois eu ia pra seleção. Logo a seleção liberou pra eu jogar e depois ia pra Grande me apresentar. Aí eu joguei ali normal, né? Não lembro se joguei bem, joguei mal, mas normal, joguei, mas cansado. Cansado demais, cansado. Aí passou e tal. Bom, resumindo, deu certo lá, resolveram, foi comprovado. Né? Aí com isso, a Juventus manteve, eu fui, me apresentei na Juventus, e aí entra a briga na justiça. Falou que você abandonou. Que o Flamengo entrou aqui no Rio pedindo a minha apresentação e o advogado dizendo que não tinha, porque era a Lei Pelé, aquela coisa que você tinha direito. Marcos Mota, fiquei louco com ele, né? Ele defende Flamengo, né? Ele teve aqui com a gente, nosso parceiro. Meu amigo, mas um baita advogado. Foi onde que eu acho que ele começou a ver a oportunidade dele seguir a carreira dele internacional. Foi aonde que ele viu e ele seguiu, né? Hoje é um dos maiores advogados aí. Mas ele defendia o Flamengo, Defendia o Flamengo. Aí eu fiquei louco com ele, né? Falei, você tá defendendo, você tá errado. Aí, pô, passou... Eu não lembrava que era ele. Aí, pô, a gente discutia pra caramba, né? Porque, assim, a gente tinha uma amizade, porque ele sempre tava nos jogos. Sim. E aí, pô, passou tal, eu fui pra Juventus, só que quando eu cheguei na Juventus, eu saí daqui do Rio com uma dengue hemorrágica e não sabia. Caramba! E aí eu cheguei lá, eu treinando, todo roxo, todo cansado. Aí o médico olhou, depois de alguns meses, olhou, falou assim, não sei o que você tem. Fez o exame na hora de sangue, pô, a plaqueta tava 5.000, o mínimo é 150, 130. E aí o médico falou, vai direto pro hospital do câncer. Caraca. Eu falei, caraca, leucemia. Aí tirou daqui do peito aqui, né? Era essa a suspeita. Era aqui ou nas costas, né? Aí a doutora perguntou, em italiano, não falava muito ainda, não entendia. Aí eu falei, aqui, ó. Aí ela meteu, cara, uma dor, cara, quando tira o líquido. Rapaz. Caraca. Mas foi um dos momentos mais tristes, assim, da minha vida, porque eu não sabia se eu tinha alguma doença ou não. E a suspeita era de câncer. Era de câncer, leucemia. E aí, quando o médico veio com o resultado, depois de 1 hora, falou assim, você não tem nada. A gente não sabe o que você tem. Eles não conhecem dengue, né? Exatamente. Eu não sei o que você tem. Aí eu fui... essa hora, né? Exatamente. Cara... Foi umas coisas que eu quero sobreviver, eu quero ficar vivo. Lógico. E aí foi onde minha cabeça já não estava mais, né, boa pra jogar, porque não descobri o que eu tinha ali. Porque eles melhoraram minha plaqueta, botaram o remédio, subiu pra 300, e aí quando tirou o remédio, caiu de novo pra 100. Eu falei, o que eu tenho, cara? E aí minha cabeça, eu só podia jogar se minha plaqueta chegasse a 100. Se eu não chegasse a 100, eu não ia nem pro jogo. Imagina, 6 meses que eu fiquei lá, sem saber o que eu tinha. E aí toda sexta-feira eu tinha que fazer o exame de sangue. Plaqueta, pra saber se eu podia ir pro jogo ou não, porque eu posso morrer no jogo. E aí o médico falou, se não tiver 100, você não vai nem pro jogo. Eu falei, aí minha cabeça, eu falei, o que eu tenho? Aí passou os 6 meses, então assim, minha cabeça não estava pra ler. Pô, não tem como. Minha cabeça não estava pra ler. Eu jogava, recebia o dinheiro, mas não estava pra ler, não estava bem. E aí, além disso, o Marcos Mota me enchendo o saco na justiça. Com o time que é o seu time, né? Assim. Quanto o meu, e o Flamengo foi conseguindo vitórias na justiça. E eu queria que o Flamengo ganhasse o dinheiro na época. Quer dizer, ele entrou contra mim um problema que era pra ele receber, resumindo. E aí o que eu falo, gestão de situações do clube que hoje não acontece mais. O Gerson teve a proposta, teve dificuldade, momento difícil de pandemia, vendeu. E qualquer outro jogador, e assim, é um ativo que você tem que vender, você não pode prejudicar o atleta. Foi uma das grandes decepções que eu tive com o clube, com a gestão do clube naquele momento. E o Edmundo Santos Silva era o prejudicou a minha presidente, carreira. Sim. A minha Copa cabeça. do Mundo. Então, aí prejudicou. A minha Copa do Mundo não fui pra Copa de 2002, que era pra ter ido. Então, assim, foi acontecendo coisas que dentro da minha concepção de atleta, ele me prejudicou muito. Pô, com certeza. E aí, todo, assim, né? eu não tinha mais vontade de ser jogador. Falei, isso não é futebol.
Isso não é a verdade que eu via quando eu era torcedor de arquibancada pro Maracanã. E tava acontecendo. Eu pensei em desistir. Falei, não quero mais. Foi aonde que eu fiz. Marcos Mota, vem aqui, vamos fazer um acordo e tal. Briguei com a Juventus. Falei, não quero mais. Quero voltar pro Brasil, quero voltar. Fizemos um acordo, voltei pro Flamengo. Ganhou alguma coisa do Flamengo? Não, só vim jogar. Com salário atrasado, e com tudo. Mas é o que? É por amor. Porque eu sou rubro-negro. Eu queria realmente resolver uma situação que eu queria que acabasse. E mesmo assim, minha cabeça já não estava mais para jogar futebol. Sim. Só queria, na verdade, isso o quê? Ganhar dinheiro